Fala pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pegando dessa quinta-feira, dia 4 de janeiro. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Cake Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest, vou acompanhá-los no fechamento de mercado de hoje. Vamos falar sobre o Bovespa, que caiu mais de 1%, perdeu aí uma região importante de suporte, que é a média móvel no curto prazo. Está ali próximo de testar um nível importante também de suporte, que é a retração de FIBO. Enfim, tudo que eu já comentei ontem, mas que eu vou comentar mais uma vez aí hoje, e qual que é a expectativa aí para as próximas sessões a partir do fechamento de hoje. Também vamos falar aí de mini índice, mini dólar, Petro, Vale, as recomendações Swing Trade e alguns ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem. Então, peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Se você não for inscrito, fica o meu convite para que você se inscreva. E nos comentários aí embaixo, é só pedir o ativo aí para ele ser analisado no último fechamento desta semana, que será, na realidade, amanhã, tá bom? Vou rodar a vinheta aí, você aproveita esse tempinho para deixar o seu joinha. Bora lá. Então, bora lá, pessoal. O que rolou aqui no dia de hoje no Ibovespa? Queda de 1,2%, confirmando um fechamento abaixo da média móvel de 13 períodos e também já estabelecendo aí um movimento de baixa. Tá? Então, temos aqui uma correção um pouquinho mais forte do que eu esperava, tá? Mas vem sendo apresentada sim. Muito próximo de testar aqui um primeiro nível da retração de FIBO, nos 130.947 pontos, que é um primeiro nível de suporte aí também após a média aqui, tá? Tecnicamente falando, a gente teve um movimento aqui de alta único, portanto, é basicamente um vazio técnico aí. Então, a gente utiliza aí a retração de FIBO para tentar encontrar alguns possíveis suportes pelo meio do caminho. Então, após essa região, teria ali uns 129.900 pontos e depois a região dos 128.864 pontos, que já seria bem próximo também deste topinho, na faixa dos 128 mil pontos. Vale ressaltar que a gente tem um movimento bem expressivo no semanal também. Então, se a gente tiver aqui esse movimento de baixa sendo apresentado, mesmo que busque a média do semanal lá nos 126.199 pontos, não seria nada super assustador, tá? Mas sim, estamos dentro desse processo de correção. Tá? Então, tomar um certo cuidado aí com algumas operações. Vou comentar no detalhe aí, logo menos, em alguns ativos também, tá bom? Operações no caso de compra. Falando do dólar, na sessão de hoje apresentando aqui queda de 0,49%. Eu tinha comentado aí com vocês ontem que enquanto não voltasse aí para cima dessa região dos 970, 980, minha expectativa, o meu viés ainda era mais negativo, de dólar poder retornar aqui. E hoje deixou aqui um baita topinho bonitinho aí, podendo dar sequência aqui novamente para esse movimento de baixa. Gráfico de 120 minutos, a gente teve a tentativa da continuidade do fundo por aqui, bateu lá nos 954, recuou, seria aquela região de topo anterior, e já veio para perder a região da média móvel de 3 períodos. Portanto, fica uma expectativa agora de vir buscar esses níveis mais abaixo das médias, dos 4.900 até a região dos 4.898, muito próximo aí, né? Basicamente essa região de fato, tá? Então daria para ficar focado sim mais na venda, principalmente se abrir estável aqui, tá? Tentando pegar aí a sequência desse movimento em direção a esse nível aqui de suporte. Caso perca essa região, aí a gente teria realmente aí um suporte mais relevante aí, próximo dessa região aqui dos 870, tá? E eu tô falando mais para baixo, porque se não gerar uma nova tentativa de fundo por aqui, o viés vai ser mais negativo aqui amanhã mesmo, tá? Então vamos ficar de olho, ainda mais com esse topo sendo apresentado no diário. Ainda não fechou, mas vindo para ser apresentado. Índice, na sessão de hoje apresentando queda de 1,47%, pancada aí para baixo no dia de hoje, tá vindo para confirmar um fechamento abaixo da média móvel também. Gráfico de 120 minutos, tivemos aqui a abertura
Perdão, aqui no caso. Isso, perdão, aqui mesmo. Tivemos aí a abertura um pouquinho mais estável, mas uma pancadaça, tá? Para baixo, logo nas 2 primeiras horas de pregão, e depois deu sequência no movimento. Se a gente pegar da máxima para a mínima aqui, o Ibovespa, o índice, na verdade, andou aí 2.300 pontos. A gente conseguiu pegar uma vendinha aí de 1.000 pontos aqui nessa queda, foi bem bacana a sala ao vivo hoje. O pessoal conseguiu acompanhar aí, conseguiu pegar essa operação também. Antes disso, a gente tomou um stopzinho no dólar, estava meio travado, mas compensou aí muito, né, esse ganho de 1.000 pontos aqui no índice no dia de hoje. Para quem quiser ver, tá lá no meus stories. Esse aqui é meu stories, meu Instagram, @kaique.stein. Tá lá, fica até amanhã ainda aquele stories que eu pus. Enfim, esticou bem, é possível que tenha alguma tentativa de recuperação, mas o viés ainda é mais negativo, tá? Então, tentou recuperar, girou sinal negativo, topo, lateralizou, pivô de baixo, foco na venda, pessoal. Tem resistência no 133.350 a 133.700. Se abrir um gapzinho de alta próximo desses níveis, o foco ainda é na ponta vendedora. Lembrando, amanhã, a partir das 8h45 da manhã, estamos ao vivo aqui no canal com a nossa sala. Falando aqui agora do DI, na sessão de hoje apresentando alta de 0,62, então o DI agora tentando pegar um pouquinho mais de força, vamos ver se vai conseguir realmente aí apresentar um repique aqui em direção à média, depois desse longo movimento de baixa, falando do gráfico semanal. E isso seria, então, um movimento um pouquinho aí maior no diário, vindo buscar essa região dos 10,090. Pode vir picotado, porque não tá lá aquelas coisas, aquela força toda, tá? Mas tá caminhando aí, vindo para fechar acima da média. Então, é possível que a gente tenha aí esse movimento vindo buscar a média do semanal a partir de agora, tá? Deixa eu ver. É isso aí, tá certo. Agora, falando aqui da Petrobras. No dia de hoje, a Petro apresentando queda de 0,85. Para quem está comprado no swing trade, se quiser guardar aí uma parte do lucro, stop abaixo da mínima de hoje, nos 38,50. Gerou sinal de perda de mínima, confirmou o fechamento abaixo, seria um sinal de topo, caracterizando aí uma possível correção nas próximas sessões. Inicialmente, suporte mais relevante na região dos 37, que é a média mais essa região de topo anterior por aqui. Seria natural aí se viesse buscar esse nível de preço, gerando sinal positivo por aqui, estaria ainda para focar mais na compra. Kaique, se tiver esse topo, então eu posso arriscar uma venda? Sim, joga acima da máxima histórica ali o stop e tenta levar aí até a média, tá? É uma venda arrojada contra a tendência de um ativo bem forte, mas sim, seria uma entrada tecnicamente falando, tá bom? Falando da Vale aqui, no dia de hoje apresentando queda de 1,5%, vindo para fechar aí abaixo da média móvel de 13 períodos, vindo para fechar levemente abaixo deste topo anterior também. É importante que a Vale não perca aí essa região de 75,80, então se ficar aqui amanhã seria muito bom para a gente ainda ficar de olho numa comprinha na semana que vem na Vale, tá? Se perder, pessoal, se voltar muito aqui para baixo, já me desanima um pouco aí essa tentativa de compra abaixo da média, aí eu já ficaria de fora, tá? Inclusive, perdendo aí essa região, teríamos suporte, pegando aqui a retração de tipo desse último movimento, na faixa do 7,491, depois 7,415, e aí perdendo esses dois níveis, a expectativa é voltar novamente lá para a região dos R$ 71,60, tá? Então fiquem atentos aí. Quem tiver vendido, quiser tentar levar nesses níveis que eu mencionei, fiquem à vontade, joga o stop aí já de repente acima da máxima de hoje, ali na faixa de 7,665, tá? Mas se tiver um candlezinho aqui amanhã, vai ficar interessante ainda para segunda-feira essa tentativa de compra. Falando agora das recomendações de swing trade, igual 4 na sessão de hoje, queda de 0,93, não acionou nosso stop, permanece acima da média de 200, continuamos comprados no papel, tentando pegar aí a continuidade do movimento de alta. No caso, da tendência de alta, perdão. Está no movimento de baixa, mas ainda numa tendência de alta. Seguimos vendidos em VIV23, que hoje apresentou queda de 1%, ainda não buscou o nosso alvo, estamos vendidos. E PETS 3, apesar aí do belo da sombra que deixou aqui, mas o belo candle de baixo que vinha sendo apresentado, ficamos aí por 5 centavos do nosso alvo, tá? Ainda estamos posicionados nessa venda também. Agora atendendo aqui aos pedidos de análise, começando por Cogna. Na sessão de hoje, queda de 3,86%. Então, já perdeu ali a região da média móvel de 3 períodos, caminhando agora em direção à média do semanal, lá nos R$ 3,10. Deve ter uma galera aí que está comprado, e aí não sabia em que momento sair, né? Foi subindo, 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 subindo. Isso vale para todos os ativos que eu vou falar daqui em diante.
O ativo foi subindo, 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 e aí você que não sabe para que prazo você compra, né? Poxa, eu entrei no papel. Inicialmente era curto prazo. Mas subiu tanto, subiu 5, agora 10, agora 15. Não, vou segurar mais um pouco. E aí o papel continua, vai indo. E aí você já não sabe mais para que prazo você comprou. Ou, na verdade, você nem sabia antes, você só comprou ali e foi levando, né? O papel foi indo, você foi indo com a onda, né? E agora o papel tá voltando, né? E agora, né? O que eu vou fazer? Agora acabou o mundo, já era o bull market e tudo mais. Assim, pessoal, é muito importante que vocês sejam disciplinados quanto à questão das operações de vocês, tá? Então, se eu entrei numa compra, eu preciso saber qual é o prazo dessa compra. É de curto prazo? É de médio prazo? É de longo prazo? E eu preciso ter um alvo para essa compra, independente dos prazos. E o mesmo é válido para a venda. Eu preciso ter um alvo. É uma venda de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. E aí, dependendo do prazo, eu tenho alvos mais curtos, médios ou longos, tá? Então, assim, para quem comprou ali, independente se foi no início do movimento, no meio, e não sabia em que momento sair, agora, a grande maioria dos ativos, não são todos, mas a grande maioria dos ativos estão buscando ali, já geraram um sinal de topo no semanal e estão vindo para buscar a média do semanal. Era isso que eu ia comentar aqui de Cogna e da grande parte dos ativos aí na sequência. Está vindo para buscar a região dos R$3,10. Então, se você comprou aqui no meio do caminho, provavelmente você já está abaixo do zero, você já está no prejuízo, e existe sim a expectativa de cair ainda mais. Então, esse é o problema de quem entra, continua aí na onda e de repente não sabe mais onde você está. Você se perdeu ali no dentro do mar. Tá? Então, a expectativa para a Cogna ainda é de queda em direção à região dos 3,10. Bateu lá, gerou sinal de entrada. É possibilidade de compra, Kaique? Tecnicamente, sim. Tá? Me chama a atenção. A maioria dos ativos que estão vindo para buscar o semanal, que tiveram esse movimento de alta anterior aqui, relevante, com força na ponta compradora, me chamam sim a atenção para entrar na compra, tá bom? PK3, na sessão de hoje apresentando queda de 4,75%, foi lá também bater na média do semanal e bateu e segurou bonito, né? Então agora é possível que a gente tenha aqui um novo movimento de baixa, corrigindo, se segurar na região dos 4,10, 4,9 aí e gerar um sinal de fundo, também me anima ainda uma comprinha, apesar ali da resistência ainda da média do semanal, ainda me anima a comprinha se ficar acima desse nível de preço, tá? Então dá para ficar de olho aí. TRPL4 na sessão de hoje alta de 0,3, mas segue corrigindo aqui. É possível que a gente ainda tenha um movimento em direção à média nos 25,50. Aqui ainda me chama atenção aí para compra também. A tendência ainda é de alta, tecnicamente falando. O último fundo é esse, tem topinho aqui antes nos 25, que também é um nível de suporte, mas apresentando um sinal de fundo nos 25,50 me chama atenção. E aumentaria a expectativa de poder buscar o último alvo desse pivôzinho nos R$ 27,35. Perdeu aqui a média, pode buscar lá também a média do semanal. Então fiquem atentos aí, tá? R Foods na sessão de hoje queda de 0,24, deixando aqui um candle no formato de um martelo, depois deste movimento aqui de baixa um pouquinho mais expressivo, tá lá em cima da média do semanal. E aí, Kaique, se superar a máxima aqui amanhã é compra? Tecnicamente sim, mas eu aguardaria aí uma confirmação um pouquinho maior, tá? Então seria aí aguardar esse fechamento, ver como é que vai ser. Se tiver um candle de indefinição aqui, eu compraria o da sequência, por exemplo, tá? Estamos aqui. Esse não é um papel que me agrada tanto, por isso que eu ainda ficaria com o pé atrás. Diferente de Cogna lá, que me chama muito mais atenção a compra na região da média móvel. A maneira como chegou aqui, esse papel com dois candles mais fortes aqui de queda, já fico com o pé atrás aí nessa compra, tá? Então, para quem tiver interesse, superação da máxima de hoje, sim, é uma possibilidade de compra, mas eu ficaria de fora, tá? Ou no máximo eu entraria com menos capital aí nesse papel. B3SA3, queda de 2,9%, também caminhando em direção à média do semanal, 13,30. Tem a média de 200 nos R$ 12,90, que é bem próximo da média do mensal também. Esse aqui, se vier fraquinho, com candles mais tranquilos aí na correção, também chama atenção para compra mais próximo desse nível de preço. No meio da queda aqui, pessoal, não tem compra, tá? Tem que esperar bater num suporte, pelo menos bater um suporte, e melhor ainda se tiver o sinal de alta na região do suporte. Itaúsa, queda de 1,28%, fechando abaixo da média móvel de 13 períodos. Aqui, pessoal, tomem cuidado. Se gerar sinal de fundo, é possibilidade de compra de swing trade. Porém, semanal já gerou topo. Está na máxima histórica? Tá na máxima histórica. Mas temos um sinal de topo depois de um longo movimento de baixa, de alta, perdão.
Então, tomem cuidado, é possível que seja um falso sinal aqui para depois aí poder buscar a média lá do semanal também, tá? Então, para quem for arriscar a compra aqui em Itaúsa, coloca menos capital, tá bom? A gente pode estar entrando no movimento de correção do movimento de alta anterior, então cuidado mesmo. C&A B3, na sessão de hoje, queda de 3,19%, C&A se aproximando aqui da média do semanal, a correção vem sendo apresentada de maneira ok, aceitável aí, tecnicamente falando, então batendo aqui e girando o sinalzinho de alta aí na semana que vem, pode sim abrir uma possibilidade de compra de swing trade. Tá bem bonitinho o semanal, inclusive, tá chamando bem a atenção aí, então se tiver um fundo do semanal, também poderia abrir uma posição aí de position para quem gosta de médio prazo. Enat 3, queda de 3,71%. Me perguntaram hoje na sala ao vivo se tinha compra nessa expressão de máxima do dia de ontem. Eu falei que tecnicamente sim, mas para mim seria mais interessante se viesse para fechar esse gap, se testasse a região da média nos R$18. E olha só, né? Quando a pessoa perguntou, estava bem aqui mesmo, né? E agora o papel já vindo para tentar fechar esse gap. Então, realmente aí, ser um pouquinho mais paciente aqui pode ajudar aí nessa relação risco-retorno numa possível compra aí mais para frente, tá? Então, eu aguardaria ainda algo mais próximo dos R$18 para executar essa compra em Enat 3. Falando agora de DXCO3, na sessão de hoje, queda de 3%. Esse movimento de correção aqui veio forte, numa estilingada só, fechou o gap que basicamente nem respeitou ele, né? No sentido de segurar aí como suporte, já veio direto na média do semanal. Então, eu aguardaria aqui um pouquinho de perda de força, começa a apresentar fraqueza para continuar o movimento de baixa, para tentar arriscar alguma comprinha aqui. Mas não seria o papel favorito aqui para mim, para eu poder arriscar na média do semanal. Tem alguns mais alinhados aí, que eu já comentei anteriormente, como por exemplo Itaúsa, C&A, Cogna, tá? Eu daria preferência para esses outros do que para esse ativo aqui, tá? Olha só, o mensal ainda abaixo de um topo importante, abaixo da média ali dos R$9, então uma região importante ali de preço que pode dificultar um movimento de alta. BBDC4, na sessão de hoje, queda de 1,37%, vinha apresentando aqui uma correçãozinha em ABC bonitinha. Se gerar sinalzinho de entrada aqui amanhã, também tecnicamente é uma possibilidade de compra. Contudo, tome cuidado, também gerou sinalzinho de topo aqui no semanal. Então, se resolver vir nos R$16, isso aqui pode esticar mais, ó. Tá? Pode esticar mais até essa região de lateralização anterior. Portanto, tome cuidado, tá? Se superar a máxima aqui, 16,85, para quem quiser arriscar, coloca menos capital e o stop abaixo da mínima de hoje nos 16,52. Foi lá, girou fundo, reverteu, pula fora porque pode aumentar a expectativa de correção em direção ao suporte mencionado. Cosan, na sessão de hoje, a queda apresentada foi de 1,35%, vindo aí para testar a média móvel de 13 períodos. Aqui, Cosan no semanal também gerou o sinalzinho de topo, pessoal, mas o movimento não é tão longo assim. Então, dá para ficar de olho aqui, sim, ainda em Cosan. Se tiver mais um candle e semana que vem tiver uma aspiração de máxima aqui, pode sim dar sequência nesse movimento. Então, Cosan dá para ficar de olho sim, tá? Foi bacana, confirmou o pivô de alta anterior aqui, correçãozinha vindo mais fraca, dá para ficar de olho sim ainda em compra. Se tiver pelo menos mais 2 candles aqui com máximas descendentes, então lá para terça, quarta-feira da semana que vem, se tiver sinal de fundo aqui acima dos 18,90, também me chama atenção para compra. Cebave, queda de 3,93%, voltando para testar a média, mais a região da média de 200, nos R$ 4,85 a 90 centavos. Se ficar por aqui, com fraqueza para cair e gerar sinal de alta na semana que vem, também abre possibilidade de compra, dado que o semanal não está tão esticado assim, e o mensal abriu um sinalzinho de fundo e pode ainda buscar a média, nos R$ 6,04. Portanto, dá para ficar de olho sim numa comprinha próxima dessa região aqui na próxima semana. E por fim, Magazine Luiza, queda de 3,5%, vindo para testar essa região de fundo em R$ 1,88, perdendo esse nível de preço, retoma a tendência de baixa e aí aumenta a probabilidade de continuidade deste movimento. Teria suporte basicamente aqui nessa região de 1,75, basicamente, tá? Depois disso aí, dá para tentar pegar a abertura aqui desse candle de baixa ali nos em R$ 1,58 e aí, por fim, seria 1,30 novamente, tá? Não tem muita coisa aqui não para trás em Magazine Luiza. Então é importante que não perca esse nível de preço aqui, tá? Que segure, tente gerar um novo sinal de alta aí e já apresente força na ponta compradora para ver se é um suporte aí relevante para tentar aí ainda
tentar a sequência naquele repique que vinha sendo apresentado, tá? Então, cuidado aí para quem está comprado em Magazine, tá? Se o mercado aí resolve acelerar o movimento, esses ativos aí do varejo tendem a machucar mais ainda, tá? Então, cuidado mesmo, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Espero que tenha sido aí útil, tenha auxiliado de alguma forma. Amanhã estaremos de volta a partir das 8h45 da manhã e novamente ali à tarde/noite com a nossa análise de fechamento, tá bom? Então eu aguardo todos vocês mais uma vez aqui no canal amanhã. Boa quinta-feira, bom restinho de quinta-feira, boa noite e até mais.